Seleção, desempenho e retenção de talentos. Você está preparado para fazer o processo de seleção de pessoas na sua organização? Sabe qual é a melhor estratégia para obter um alto desempenho de seus colaboradores e reter os melhores profissionais? A etapa de seleção é essencial para a empresa, pois é nesse momento que são avaliadas e escolhidas as pessoas que têm o perfil mais parecido com a vaga. É quando a empresa tem a oportunidade de ter em seu quadro profissionais preparados para ajudá-la a alcançar os resultados esperados. Mas e depois que essas pessoas entram na empresa? Como conseguir o melhor delas e garantir sua satisfação? Você sabe quais estratégias podem gerar bons resultados? Nesta videoaula, vamos apresentar os conceitos-chave que servirão de base para você construir o melhor processo em seu negócio, além de ferramentas para uma boa gestão de desempenho, capacitação de pessoas e retenção de talentos. Seleção de pessoas, conceitos e etapas do processo. Muito se fala a respeito de seleção de pessoas, mas você já parou para pensar na real importância dessa etapa? A seleção é um conjunto de procedimentos aplicados aos candidatos com o objetivo de escolher a pessoa certa, para o lugar certo, no momento certo. Ela visa identificar, entre os vários candidatos recrutados, aqueles com maior potencial de aumentar a efetividade da empresa. O método de seleção escolhido deve ser capaz de identificar e mensurar as características que realmente são importantes para aquela atribuição. Nessa etapa, é realizado um processo de filtragem para que restem apenas os candidatos adequados ao perfil da vaga. Por isso, quanto melhor for a definição do perfil do cargo, maiores serão as chances de escolher o candidato que sua empresa realmente precisa. Na seleção se comparam duas variáveis: as necessidades da empresa e as características do candidato. Na primeira, temos o perfil do cargo, contendo as atividades, os requisitos e as competências individuais de que a empresa necessita. Já do outro lado, temos os atributos dos candidatos. É importante destacar que a flexibilidade é fundamental nessa análise, pois dificilmente alguém terá 100% dos requisitos exigidos. Será preciso identificar a pessoa que mais se aproxime do perfil desejado. Conheça as etapas de um processo seletivo. A primeira etapa é a análise de currículos ou fichas de solicitação de emprego. Após o recrutamento, com os currículos em mãos, deve ser feita uma análise para escolher os que mais se aproximam do perfil da vaga. Embora o documento ofereça informações importantes sobre o candidato, é preciso combinar seu uso com outras técnicas, como entrevistas e testes. Segunda etapa, entrevista de triagem. A entrevista de triagem é o momento de conhecer pessoalmente os candidatos para escolher quem segue no processo. Ela poderá ser realizada pelo dono da empresa ou outro funcionário que tenha conhecimento das necessidades da companhia, ou até mesmo por ambos. O importante é que estejam claras quais características o candidato precisa ter para ser aprovado. Terceira etapa, avaliações. As avaliações são empregadas para mensurar os conhecimentos e as habilidades dos candidatos e auxiliam também na percepção de seus comportamentos. Os testes podem ser provas orais, escritas, práticas, testes psicológicos e de personalidade, dinâmica de grupo, testes de simulação e físicos. Quarta etapa, escolha dos finalistas. Os finalistas devem ser escolhidos com base nos resultados acumulados nos testes. De um modo geral, são classificados para a entrevista técnica os 3 primeiros colocados, mas esse número pode ser escolhido de acordo com a necessidade da empresa. Quinta etapa, entrevista técnica. Por fim, é feita a entrevista final, que definirá qual dos candidatos será admitido na empresa com base na verificação da sua experiência e no potencial demonstrado durante o processo. É o momento mais importante, pois permite ao entrevistador verificar se as expectativas da empresa são compatíveis com as expectativas pessoais dos candidatos. Mas lembre-se de que, para o sucesso de uma entrevista, não basta seguir as etapas, é preciso também tomar alguns cuidados. Faça um roteiro antes da entrevista para se certificar de tudo aquilo que precisa ser questionado.
Crie um clima favorável para que o candidato consiga expor as informações e faça perguntas abertas que gerem respostas mais completas. Mostre-se uma pessoa acessível. É um momento em que ambos precisam um do outro. Seja objetivo nos questionamentos e permita que o candidato fale sobre a sua experiência, ocupando de 70% a 80% do tempo da entrevista. Registre as principais informações. Não se deixe levar por percepções subjetivas. Processo seletivo se faz com a razão e não com o coração. Veja 2 tipos de entrevistas que podem ser feitas. Entrevista técnica. A entrevista técnica é uma prática comum nos processos seletivos e seu roteiro deve estar de acordo com a realidade da sua empresa. Não se esqueça de, durante esse momento, observar também a postura do candidato. Ele deu respostas completas, detalhando suas experiências? Demonstrou sinceridade e transparência ao falar? Manteve foco naquilo que foi perguntado ou ficou divagando para fugir do assunto? Procurou expressar-se convenientemente, mantendo uma boa comunicação ou fez comentários fora de hora? Respondeu com convicção e segurança as perguntas? Entrevista por competência. Já a entrevista por competência deve ser estruturada e planejada de acordo com o perfil de competências desejado para o ocupante daquele cargo. Durante a entrevista, você pode descrever uma situação ou questionar o candidato sobre um determinado caso e ouvir atentamente sua resposta para identificar os comportamentos que ele apresentou. Os comportamentos são evidências das competências que você procura e foram definidas no perfil. Aproveite esse momento para perceber em sua resposta se a atitude que ele teria condiz com a expectativa da empresa. Nunca trabalhe com hipóteses, apenas experiências. Elas darão mais segurança para que você possa fazer a melhor escolha.